Boa tarde. Mais uma vez, uma alegria, né, de estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu não estou no meu jardim secreto. Hoje eu estou aqui num lugar, ó, que tem o mundo todo ali atrás. É o nosso jardim, né? O nosso planeta. E hoje eu estou aqui para a gente poder fazer uma live muito especial. Hoje eu trouxe um convidado muito especial que vai entrar direto de Belo Horizonte com a gente e que com certeza vai fazer com que a sua tarde, a minha tarde, seja bem especial. Vamos nessa? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento em tempos de pandemia. Quem é que aí já teve ou tá sentindo que se demorar mais tempo vai ter problema no relacionamento? Seja com a esposa, o esposo, o namorado, a namorada, o filho, o pai. Enfim, quem aí tá sentindo que o negócio já começou, o estreito começou? Será que é excesso de tempo de convivência? Ou será que o pouco tempo que a gente tinha até então não dava pra gente ter uma ideia muito certa de quem convivia com a gente? Será? O que será que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, deixa eu mandar muitos beijos aqui. Olha, Adriana Oliveira, um beijo, amiga. O Alan Lima, Micarla Marques, Lívia Lima Costa, Mariana Nascimento, ai, tanta gente, a Natália, a Mítia, Luana, a Mônica, a paz do Senhor, Micarla, Peter, nosso convidado de hoje, cheguei, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olha só, muitas vezes a gente tenta, e é isso que a gente vai conversar, muitas vezes a gente fica pensando que o problema é com a gente, o problema é na família da gente, o problema é no relacionamento da gente. E antes de começar a falar com o Peter, que é uma pessoa, um pastor que você vai amar, se você já conhece, você já ama, se você não conhece, você vai amar. Mas a gente vai falar exatamente sobre famílias imperfeitas. Se a gente for olhar na Bíblia, você quer um caso de um irmão que matou outro irmão logo no comecinho? Tá, tem Caim que matou Abel por ciúme. Você quer mais um pouquinho? Vamos lá. Irmão que toma lugar do irmão. Jacó toma lugar de Esaú na primogenitura. Mulher que mente para o marido para proteger um filho. Tá, tem Rebeca que mentiu para Isaac e colocou Jacó sendo Esaú. O que mais que você quer? Ah, sei lá, Micarla, vamos ver aqui. Irmão que estupra a irmã, que violenta. Amnon, filho de Davi, violenta Tamar, filha de Davi. Depois Absalão, que é filho de Davi, também irmão dos dois, vai e mata o irmão que violentou a irmã. Quantas histórias, né, a gente tem. Enfim, famílias totalmente imperfeitas, que foram usadas de alguma forma por um Deus perfeito. E é isso que a gente vai poder falar a partir de agora, porque a gente vai falar exatamente sobre relacionamentos. Será que a sua família é tão imperfeita assim como você pensa? Será que o seu relacionamento é tão imperfeito assim como você pensa? Eu vou chamar ele, nosso convidado de hoje, Pastor Peter Ache, direto de Belo Horizonte, falando sobre relacionamentos. Oi, pastor, que alegria tê-lo aqui, que alegria. Eu vou desativar os comentários para que, né, para que os caracteres não fiquem aí em cima de você. Mas, ó, Tudo deixa eu logo bem. avisar, quem quiser fazer qualquer pergunta para o pastor Peter, tá vendo esses dois retângulozinhos aí que tem uma interrogação? Vai ali e manda ver na pergunta, porque com certeza ele vai responder, porque ele é rápido para pensar e responder. Pastor, uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu? Direto de BH. Você que, né, trabalha com jovens adultos, assim, só para a gente ter uma noção, tipo uma pessoa velhinha como eu, se enquadra em jovens adultos? Bom, eu vou responder a tua pergunta, depois vou dar as boas-vindas aí para todo mundo e também agradecer. Você é uma jovem adulta, né? Então, glória a Deus por isso. Não é velhinha, não.
Esse dia eu estava até vendo o seu feed, o seu aniversário de 50 anos. A gente tem muito aqui na Lagoinha, a gente trabalha com um público que vai dos 25 anos para mais, né? Que a gente chama de jovens adultos. Demos o nome de Legacy Up, que significa um legado acima. Nós estamos aqui na Lagoinha, em Belo Horizonte, nós temos os Legacies, né? Que é o Legacy Teen, que é os adolescentes, os jovens, que são jovens mesmo, e o Up, que é um legado acima, né? Que já Tipo assim, passaram. as veinhas, mais ou menos, né? Que não é veinha que você tá dizendo, mas mais ou menos, né? Não, são mulheres mais bem resolvidas, que já têm filhos, são Obrigada, gestoras, pastor. Olha, empresárias, são pessoas já assim. fico grata de já ter convidado. Pronto, já estou feliz por hoje. Pastor Peter, relacionamentos em tempo de quarentena. Eu Quarentena. acabei de falar, muita gente acha que a sua família é a imperfeita, que todos os casos, os defeitos de fabricação aconteceram na sua família, no seu casamento. Ah, porque eu casei muito jovem, não porque eu casei muito tarde, não porque eu ainda não casei, não porque eu nem sei se eu quero casar, não porque meu pai e minha mãe acabaram com a minha vida, não porque os meus filhos me perseguem, são os carrascos. E eu acabei de falar, né? Na Bíblia a gente tem todos os maus exemplos e bons exemplos, porque no fundo mesmo, essas pessoas que pareciam que não iam dar em nada, muitas dessas famílias foram extremamente importantes para hoje a gente, né, ter o mundo que a gente tem. E eu queria começar já lhe perguntando, existe família perfeita, pastor Peter? Vou responder aí a sua pergunta, mas antes de tudo isso, quero fazer as honras. Quero te agradecer pelo carinho do convite. Obrigado por poder participar da sua live. Tá aí no seu perfil falando para os seus seguidores também. Os meus também estão sendo comunicados nesse momento. Quero agradecer pelo carinho da live. Me sinto muito honrado de estar aqui com você, mesmo em tantos quilômetros aí distantes. Tem uns Que 2.000 honra. Muito quilômetros, mais ou obrigado. menos, né? Mais ou menos. Obrigado, viu, Micaela? De Eu que coração, para poder ter esse agradeço, tempo junto com pastor. você aí. Bom, mas respondendo a sua pergunta, estamos aqui para responder. Vamos lá. Uma das maiores crises do nosso século é esse, né? É a crise existencial que nós temos, né? Na mente, né? Na alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos estão todos ali aprisionados, presos, linkados a ele. E um dos maiores desafios é a gente entender cada momento e cada fase da vida que a gente vive e que a gente está experimentando. Então, hoje, se existe família feliz, existe muita família feliz. Né? Se o casamento vai dar certo, existe muito casamento que está dando certo e tem casamentos que, infelizmente, estão dando errado e existem muitas causas. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós somos seres humanos, estamos na Terra, somos corpo ainda, né? Claro que nós temos uma alma, um espírito, e a gente tem que regar todas essas três partes da nossa vida. Então, pensar que a gente só vai ser bem-sucedido em algo, não só no casamento, mas na vida, é viver, na verdade, num mundo ilusório, que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, né? Que é a realidade humana. Né? A gente fala muito isso na psicanálise também, a gente usa muito esses termos. Então, é sair do ilusório e passar para a realidade, que casamento não é brincadeira, e casamento é um momento que a gente tem que, assim, estar preparado para aquele momento. Você não pode casar por impulso, você não pode casar porque todo mundo está casando, você não pode estar fazendo, ou ficar, se sentir cobrado como solteiro, porque está todo mundo te cobrando, a família te cobra no Natal, a família te cobra, e aí você quer dar um passo à frente, né? Então é pensar um pouquinho sobre isso, sabe, Micaela? E a gente pautar essas realidades, que existe casamento feliz, né? E a gente está aí vivendo a pandemia que está aflorando muitos nossos sentimentos, muitas nossas emoções, e agora é o momento, eu preguei sobre isso no sábado agora, através lá do Facebook da igreja e pelo Legacy Up, e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre Mas a deixa eu te gente se perguntar, encontrar. agora o que a gente está sentindo? Pelo menos, né? Os países que já passaram pelo que a gente está passando agora, o índice de divórcios está sendo assim uma coisa avassaladora. Na China chegou a aumentar 6 vezes o número dos divórcios, né? Depois, pós-pandemia. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: o que está acontecendo? De repente, o excesso de relacionamento ou era falta anterior de conhecimento daquela pessoa que você estava casado? Tipo, era muito simples, você passava o dia trabalhando, aquela pessoa passava o dia trabalhando, aí de noite se encontravam, se não tivesse com muita vontade de namorar, arrumavam uma dor de cabeça, um sono a mais, enfim, e acabava com aquela história até no outro dia, e mais uma vez, e mais uma vez.
o que é que está acontecendo? É isso? É excesso de convivência com quem você não convivia? Ou é porque talvez a sua decisão foi em cima de um relacionamento, assim, de uma pessoa que você não conhecia direito? Pois é, eu costumo usar uma frase que é muito conhecida também no meio que eu trabalho, que é todo excesso esconde uma falta. E a gente tem que entender algo que é poderoso, né? Se a gente está hoje, eu vejo que Deus ele permitiu com que houvesse essa pandemia para que nós nos encontrássemos. Eu preguei sobre isso no sábado, quando eu estava concluindo aqui. No Éden, o nosso Éden hoje é a nossa casa, o lugar onde a gente tem prazeres, manjares e um monte de coisa, e também onde a gente tem um encontro real com Deus, mas não só com Deus, com a gente mesmo. Eu costumo dizer que o ativismo, ele costuma camuflar as nossas necessidades pessoais e as nossas necessidades particulares. Então Explica o que seria esse ativismo. é muito fácil eu estar trabalhando, eu ir da igreja para o trabalho, do trabalho para a igreja, para casa, para o futebol, para o encontro, e aí eu camuflar o meu dia, as minhas necessidades, porque tem gente que é assim, né? A gente chama isso de mecanismo de fuga, que você está usando. Ah, já que eu tenho problema em casa, eu vou para o meu futebol. Já que eu tenho problema em casa, então eu vou trabalhar. Já que eu tenho problema, eu não quero resolver aquilo. A gente está habituado a fugir dos nossos problemas, né? A caçar a nossa válvula de escape. Então, ela liga e a gente vai. Agora não, com a pandemia não. Com a pandemia ela te jogou dentro de casa e ela falou assim, não importa se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, não importa. Ela falou assim, agora vocês vão viver a mesma coisa. E o melhor de tudo, vocês vão se encontrar. Vocês vão ter que olhar no espelho, ter que lidar com aquela necessidade pessoal que você tem, que antes você colocava no trabalho. Ah, vou fazer hora extra, vou chegar tarde, quero ficar ali, na hora que eu chego em casa está todo mundo dormindo, minha esposa já arrumou as crianças, então eu não sei dos problemas, ou meu esposo, né, para o homem que não trabalha fora, e aí já arrumou tudo, eu só chego, durmo e está confortável. Nesse momento de pandemia, a gente está vivendo esse momento de encontro com a gente mesmo. Então a gente pode entrar na pandemia acreditando que é um mal universal, como a gente pode falar assim, poxa, esse está sendo benéfico para mim. Será que é um mal universal ou será que é um mal para mim mesmo? Que é onde eu tenho que me encontrar com as minhas fraquezas, com as minhas desilusões, com quem eu sou, eu sair do imaginário e ir para o real. Esse trâmite, essa transição, nessa mudança, e toda mudança ela gera uma angústia na gente e a gente tem que aprender a lidar. Porque assim, quando a gente voltar para a nossa vida normal, a gente também vai se sentir angustiado, porque a gente está mudando a rotina. Foram mais de 3 meses, então aí mais de 2, 3 meses que a gente está nisso, sem previsão de volta. Então a gente está já acostumando a acordar tarde, está acostumando já a não ter uma rotina, aquela que a gente normalmente tem. E aí a gente vai falar, poxa, vai lembrar da pandemia e vai falar, graças a Deus teve a pandemia. Né? Então a gente está sempre nessa roda, nessa compulsão de repetição, e aí a gente sempre reclama. Se faz sol, porque está fazendo sol, se está frio, porque está frio, se chove, é porque chove, e aí a gente fica nisso. Então, é pensar um pouco sobre isso, né? Sobre o que o ativismo me causou e o que a pandemia está me causando de benefício, né? De me reencontrar e de reencontrar a minha família. E essas pausas que a gente está liberando aí e esses conflitos que a gente tem dentro de casa. Talvez seja a hora da gente resolver esses conflitos. Pastor Peter, eu com certeza, eu tava esses dias dizendo, Jesus, acho que vou sentir tanta falta depois. Porque, assim, primeiro, né, é home office, inclusive. Tem uma pesquisa que acabou de sair mostrando que as pessoas se tornam quase 80% mais produtivas no home office. E eu fiquei pensando, realmente, porque tudo que eu tenho que fazer no home office, eu, por exemplo, tenho que dar conta da rádio. Aí eu anoto tudo, eu faço tudo de uma vez e depois acabou. Então, daí eu vou arrumar minha casa, daí eu vou arrumar comida, daí eu vou fazer cursos, né? Porque tem um monte de curso que eu nem imaginava que eu ia ter tempo de fazer e eu tô amando fazer, né? Um tempo para mim que eu nem imaginava. E esses dias eu tava pensando nisso. Meu Deus, eu acho que eu vou sentir saudade, por mais louco que possa parecer. Porque hoje já são 77 dias que eu tô em casa. Então é um tempo, né? Não é? Daqui a pouco já faz 3 meses. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho muitas amigas e amigos casados que estão reclamando dos relacionamentos na pandemia. Mas eu tenho muitos amigos e amigas solteiros que estão
reclamando do tempo da pandemia. Por Uhum. quê? Os casados reclamam que não suportam mais, porque está tendo muito desgaste, porque está tendo até a violência, mas eu não falo a violência do bater, inclusive está tendo, mas eu estou falando com essas pessoas que eu conheço, a violência doméstica aqui no Rio Grande do Norte aumentou nesses últimos 2 meses 260% contra a mulher. Então é um número assim absurdo, mas está acontecendo. Mas essas pessoas que têm me falado dizem muito assim, de palavras rudes, de que o marido não tem paciência para nada, de que a mulher é uma megera, que tudo que faz fica dizendo, jogando na cara dele, porque você não sabe fazer nada, porque e aí meus amigos e minhas amigas solteiras e solteiros reclamam, ai que solidão. Eu queria Uhum. alguém só para deitar assim, assistir um filminho comigo, Netflix, botar o pezinho junto, sabe? Uhum. Né? Natal tem chovido, ficando mais friozinho, então o povo começa a reclamar. Afinal de contas, pastor, quem é que está sofrendo mais nessa pandemia? Quem está sofrendo mais nessa pandemia é quem não se conhece. É quem precisa se conhecer. É quem precisa entender que a gente tem que ser completo, nós temos que ser totais. Esse negócio de metade da laranja não existe. Ou você é inteiro para o outro, ou você não vai ser nada. Por quê? Porque esse negócio de falar, preciso encontrar minha metade da laranja, declara tanto que você é metade já, você não é inteiro. E ser inteiro é isso, principalmente para os solteiros. Você saber o tanto que você é completo. É claro que é fato, Micarla, que nós temos necessidades humanas, né? Que é a nossa carência, que são os nossos prazeres, que é a nossa tristeza, as nossas alegrias, e a gente não deve deixar isso de lado, a gente deve se importar. Por muito tempo, eu que estou no meio eclesiástico, eu vou fazer uma live sobre isso, falando sobre a nossa humanidade. A gente negligenciou a nossa humanidade, de sentir prazer, desejo, vontades, a gente sempre deixou isso de lado. Né? E aí a gente, quando vem essas situações, a gente não sabe lidar, porque a gente já fala tanto em hierarquia angelical, na hierarquia não sei das quantas, celestial, que a gente esquece da hierarquia humana, naquilo que a gente é humano. Então, assim, sofrer nesse momento é aquela coisa, é a gente descortinar aquilo que estava em oculto, né? Aquilo que a gente tinha, mas que não dava atenção. Então, quando a gente fala, é só um negocinho, não vou pensar sobre isso. Agora, com certeza, os solteiros estão pensando muito em casar por conta de toda essa necessidade que nós temos passado dentro de casa, nos nossos lares, onde a gente tem que estar ficando sozinho. Eu moro sozinho, sou solteiro. Então, às vezes, a gente entra mesmo em parafuso, mas está tudo bem. A gente tem que gostar da companhia. Eu me lembro que quando eu comecei isso, eu tinha 21, 22 anos atrás, 22 anos eu tinha, que eu, no início, detestava morar sozinho, porque eu me sentia muito angustiado, muito sozinho. Sempre morei com minha mãe, com meu irmão, e aí depois eu fui para um seminário que era sempre muita gente. Então, quando eu me vi sozinho, eu fiquei um pouco assustado. Eu não gostava do silêncio, eu não gostava de ficar sozinho. Hoje, eu tenho o prazer, eu amo viajar, mas voltar para minha casa, para meu lugar de descanso, aonde eu posso acordar a hora que eu quero. É claro que com o ritual da minha vida aqui é meio complicado dormir até mais tarde, mas eu posso fazer o que eu quiser, curtir um filme, curtir a minha cachorra, curtir a minha casa, fazer alguma coisa na cozinha. Eu mesmo posso me redescobrir. Então, uma dica que eu dou, né, não basta só a gente falar do problema, mas é a gente indicar resolução para esse povo, que começa a se conhecer, começa a desenvolver outras habilidades. É igual falar, viajar sozinho é ruim demais. Você viaja sozinho, você tem um mar de oportunidade. Você vai conhecer gente nova, você vai se pagar aquele restaurante maravilhoso, enfim. E os casais? Quantos os casais é a mesma coisa. Às vezes entra nos conflitos porque o tempo os distanciou e agora o tempo está os conectando novamente. Então, poder olhar para isso é muito importante, mesmo que com tantos problemas que vêm acontecendo ao longo dessa pandemia, né, de um reconhecer o outro, de um saber o que o outro tem, né, e às vezes as pessoas falam, pastor, às vezes o pessoal me liga via chamada, não aguento minha mulher, não aguento isso, não aguento aquilo, eu sou muito direto. E eu falo para ele, meu filho, não assina seu atestado de burrice, não, porque foi você que escolheu, né? A gente tem opção de escolher, né? Você tem a opção de namorar, de escolher o cara que você vai casar, a mulher que você vai casar. Você escolheu errado, aí é um atestado só seu. Você está pensando que você não soube escolher. Então, ter esse cuidado é importante. E se conhecer é importante. Ao longo da vida, nós vamos nos transformando com as situações. Então, entender cada situação e cada fase da vida é importante para a gente também aceitar o outro. E às vezes a gente não está no mesmo nível
que o outro, né? Então a gente tem que respeitar também esse momento. Você olha com certeza a sua vida, a vida da sua família, de quem seja mais velho do que você, e vê uma perspectiva de visão diferente dessa pessoa. E tá tudo bem, porque a gente ainda vai chegar lá. Então ter empatia também pela dor do outro é fundamental nesse tempo também e nas limitações. Pastor Peter, deixa eu ver aqui, olha só. Inclusive, eu estou deixando aqui aberto, tá? Se você quiser, você que está nos vendo, quer fazer uma pergunta para o pastor Peter, é só apertar aí nessa interrogação e mandar ver na sua pergunta, certo? A Meireles Carneiro está dizendo, boa tarde, Micarla, Deus te abençoe. Mariana Nascimento, beijo. Agora tem uma pessoa aqui que gosta muito de você, olha só, quem está perguntando. Quem está perguntando, não, quem está afirmando. Quando percebemos que nós somos a nossa melhor companhia, o outro é apenas um complemento. Dona Miriam de Souza. Ah, Dona Miriam de Souza, é uma gracinha, um abraço para Dona Miriam, um beijo, minha mentorada querida, é muito Não querida é? Você ela, viu? concorda com ela? Quando a gente percebe que nós somos a nossa melhor companhia, o outro é só o complemento da laranja? É mais uma laranja para se acoplar à sua laranja? Eu costumo dizer essa mesma frase de uma maneira diferente, eu concordo plenamente com ela. Quando a gente está bem consigo mesmo, o outro é uma questão de opção e não de obrigação. Algumas pessoas acreditam que o relacionamento é uma questão de dever. A gente criou isso, né, na nossa sociedade. Se você não for casada, você não é uma mulher bem-sucedida. Se você não for casada, é porque você tem algum problema na sua vida. Eu discordo completamente disso, porque o que me faz ser superior não é o meu cônjuge, sou eu. É o tanto que eu sou inteiro, é o tanto do que eu tenho de conhecimento, é o tanto que eu tenho de inteligência, é o tanto que eu investi na minha vida, é o tanto que eu faço. Então, o outro, ele vai ser uma questão de opção, se eu quero ou não para minha vida. Existem pessoas que estão bem na sua vida, aí arrumam um cônjuge, e aí a vida da pessoa vira uma desgraça, infelizmente, com perdão da palavra. Então, saber entender que você é a melhor opção, isso é importante. Esse autoconhecimento, ele é importante para a gente assumir posteriormente outros relacionamentos. E um lugar que te julga, que te condena, porque você não é casado, não é noivo, não é não sei o quê, esse lugar não é digno de te receber, né? Porque ninguém se transforma, pelo contrário. Eu costumo falar muito para os solteiros, se tiver algum solteiro aqui, eu quero dizer, às vezes a gente fala, porque o meu ministério não é validado, minha vida não é validada pelo outro, né? Por causa do outro, não sei o quê, mas é melhor você ser um solteiro santo do que um casado profano. Então, pensar sobre isso é muito importante. Porque Olha que bom. às vezes a gente fala, poxa vida, eu vou arrumar um outro para trazer uma coisa boa, para eu ter um título, para eu ter isso, para eu ter aquilo. Mas às vezes para você vai ser muito ruim, né? Do que o outro também vai fazer. Porque casamento é uma unidade. Se você tá bem, o seu esposo tá aí na rua zoando, você vai ficar mal falado, mesma coisa. Vão dizer que você não é responsável, né, pelo seu casamento, que você não segura. Então a gente tem também uma série de cobrança que é da sociedade. Então a gente deve deixar lá, não trazer para nossa vida. Entendi. Agora vamos aqui a outra. Olha só, aqui a Jardélia, ela está perguntando, Carla, eu sou muito julgada por ser casada há muito tempo e não ter filho ainda. Existe isso também, pastor? Existe muito, viu, A Jardelli? Jardélia está na Itália, ela está falando com a gente da Itália. Poxa, um abraço aí para toda a Itália, todo mundo que está aí, os italianos e os brasileiros que estão aí. Jardelli, existe muito isso. Uma coisa que você deve fazer é ter noção de quem você é e aonde você quer chegar. Porque a sociedade é assim, eu sou solteiro, as pessoas me cobram de casar. Depois que eu casar, elas vão me perguntar quando é que eu vou ter o meu filho. Depois que tiver o primeiro filho, vão perguntar quando é que vem o segundo. Aí depois vão perguntar, e assim sucessivamente. Entende? Então vai ser uma cobrança diária que vem da sociedade. O mais importante para a nossa saúde mental é não nos cobrar de nada, porque cada ser humano ele tem o seu espaço, ele tem o seu momento, e saber em qual fase você está da vida é importante. Existem pessoas que vão casar e vão viver 10, 11 anos sem ter filho, e tá tudo bem, porque não é um padrão, a gente não está aqui para seguir um padrão, a gente está aqui para viver a nossa vida na totalidade. A vida é uma dádiva por Deus, a gente vai passar dessa daqui e acabou. Então, será que a gente está vivendo bem? Será que você não tendo filho, será que Deus não está te dando a oportunidade de estar vivendo a sua vida maravilhosamente bem com o seu esposo, curtindo, né? Mas a gente sempre dá ouvido mais à sociedade e às cobranças do que propriamente para os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí você tem que colocar em xeque, será que eu estou preparada para ser mãe? Ou eu quero ser mãe por um status? Eu conheço muitas pessoas que são mãe por status,
né? Que terceirizam o amor por filhos, para os filhos. Ah, eu não posso ter tempo, então eu vou dar presente para o meu filho. E aí o que acontece? Criam-se seres humanos interesseiros. Criam-se seres humanos sem amor nenhum, que vão terceirizar tudo. Então a gente começa a reproduzir uma coisa ruim. Então, minha querida Jardel, não se prenda ao padrão humano. No tempo do Senhor, Ele vai abrir sua amada e você vai ter filhos, quantos filhos tiver. Por enquanto, viva a sua vida na sua totalidade, ela é única, ela é exclusiva e não deixa ninguém manipular você com opinião própria. É isso mesmo. Escutou, né, Jardelle? Agora vamos aqui a outra pergunta. A D. Oliveira, a Paula de Oliveira Costa está perguntando: pastor, está acostumada a estar sozinha? É errado? Me sinto bem assim já faz muito tempo. E aí, pastor, quando a pessoa se acostuma a ficar sozinha? Pois é, existem várias vertentes que a gente pode entrar aí, mas estar acostumado a estar sozinho não é errado, né? Porque você acostumou, você se habituou, né? Você sente falta de alguém? É uma pergunta lógica humana que eu estou te fazendo, nem como pastor, mas como ser humano. Você sente bem sozinha? Se sente bem, por que você vai querer trazer alguém que vai atrapalhar o seu conforto? A gente tem isso quando ser humano. Quando a gente está vivendo bem, a gente quer arrumar alguma coisa para atrapalhar a nossa vida. Não, para que a gente vai fazer isso? Se você está bem consigo mesmo, se seu ego está bem, se sua vaidade está bem, você vai arrumar alguém para quê? De repente, para você ter, mas a sociedade me cobra de um casamento. É plano de Deus a família, o propósito. Mas, meu irmão, se isso também não for propósito de Deus para sua vida, nem todos vão casar. Existem pessoas que acham muito bom, existem pessoas que acham muito ruim. E tá tudo bem, porque a gente precisa entender que é o que eu estou falando. Cada ser humano tem uma limitação. Olhar para você, minha irmã, e dizer para você assim, você tem que casar. Eu não sei sua condição financeira, eu não sei sua condição psíquica, eu não sei como que você vai lidar com isso. Então, será que é importante você ter alguém? Será que você está pronta para ter alguém? Né? Então, estar bem consigo mesmo é o lema. E isso é o que você deve levar para sua vida. Olha, isso, eu vou dizer, viu, pastor? Não vou dizer não, mas que eu fico pensando. O dia que se um dia eu casar de novo, ter que dividir de novo o guarda-roupa, não vou mentir, não, tá? Eu É penso. difícil, E né? isso é uma coisa que eu fico pensando, Jesus, tem de misericórdia da minha vida, porque como é que a pessoa fica pensando, ai, Jesus, vou ter que tirar isso aqui de novo, vou ter que, né? Enfim, mas falei, Tá bom, é isso mesmo. Ah, eu tenho Mas certeza que isso que é alguém também deve importante. pensar assim também, vai. Micaela, mas isso que você está fazendo é importante. As pessoas não estão acostumadas a escutar essa verdade. Aí elas vão para dentro do casamento e aí elas começam a ter muitos conflitos, ou do relacionamento, elas começam a ter conflitos, porque elas usaram das suas máscaras durante todo o relacionamento. Aí quando casa, começa a falar, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas por que você já não falou logo de cara? Porque Isso. aí você tem a opção de escolher se você quer estar ou não com a pessoa. Então hoje é um desafio que isso que você falou é muito simples. A gente trabalha isso, você trabalha isso em você, divide, faz um outro closet, guarda-roupa para o outro e Compra pronto, outro né? guarda-roupa, Ou põe no tem, quarto, né? não é? Então, tipo assim, são coisas simples. O que acontece em muitos casamentos é que a gente entra não sendo a gente. É importante a gente ser a gente. É importante a gente falar de quantos filhos a gente quer ter, aonde a gente vai morar, quanto que a gente vai receber, como que vai ser o pagamento de contas. Quando você está namorando, depois que você atinge uma certa idade, você não vai falar mais que cor que você gosta, vamos ver o filme fulano de tal. Você tem que conversar coisa de gente grande, né? Então isso é importante. Eu lembro, pastor, só entre nós, que só tem a gente aqui, né? Mas Só tem ninguém a gente, mais escutando. ninguém. Mas eu lembro que quando eu casei, eu era a melhor amiga do meu ex-marido. E ele era o meu Aham. melhor amigo. A gente era amigo, sei lá, quase 10 anos. E quando eu casei, a primeira vez que eu entrei no box, eu tomei banho e deixei as bolinhas no sabonete. Quando ele entrou, ele disse: como que você não lava o sabonete? E quase a gente se separa por causa das bolinhas no sabonete. Ai, meu Deus. Porque, meu Deus, como assim lavar bolinha, lavar o sabonete? Eu vou ter que tomar banho e lavo o sabonete. Como assim? Você está ficando louco. E ele dizia: não, você que não está limpando o sabonete direito. Enfim, para evitar o divórcio, naquela época eu comprei sabonete líquido e passei os 15 anos de Pronto. casada com o sabonete líquido e deu tudo certo, né, pastor? Pronto. Vamos Para salvar o casamento, tudo vale. Tá certo. Parabéns. Vamos Foi aqui sábia. para mais uma pergunta. Aqui, olha, a Cristina Freire Matos, a Cris está perguntando. Ela está dizendo: vivi presa em um casamento de 27 anos, cárcere psicológico. Aí eu pergunto: é melhor estar casada num caso desse? O que é que você me diz, pastor? Então, tudo isso aí, Cristina, que você falou pra gente,
Inclusive, ela complementa dizendo assim, ó, eu preferi ter paz e ter saúde mental. Ela fez a coisa certa. Nesse caso aí, eu não sou ninguém para julgar neste momento, mas pensando no seu bem-estar, o relacionamento, né, tudo que parece, isso é muito supérfluo que a gente vai falar aqui por conta que a gente não está estudando o caso. Então é difícil a gente dar um diagnóstico assim. Mas tudo indica que seja um relacionamento abusivo, né, pela sua saúde mental, pela tua paz, né? E o relacionamento abusivo, ele é muito propício a isso, a te aprisionar, a te fazer te perder a sua identidade, os seus princípios serem negociados. Então, isso tudo, essa opção poderia ter sido feita de uma maneira diferente, poderia ter sido um acompanhamento psicanalítico, psicológico, e de repente juntos poderiam ter trabalhado alguma coisa que seria interessante para os dois lados, para que o divórcio não acontecesse e o casamento fosse priorizado. Só que na prática não é tão simples quanto a gente pensa, porque a gente está falando de dois seres humanos que são diferentes, de culturas diferentes. Então eu preciso com que os dois lados cedam para que a gente então consiga fazer esse trabalho e aí você trabalhar com a pessoa que você está optando para trabalhar, seja o psicanalista, seja o psicólogo, enfim. E aí, neste caso, quando não há normalmente a outra parte que faz, que tem essa postura de aprisionar, né, de ser o abusador, normalmente ele não vai ceder. E aí é onde se torna difícil sustentar todo o relacionamento. Então a opção, às vezes, não estou dizendo que seja o divórcio, mas é tentar conversar e rever. Mas neste caso em específico, é lógico que ter saúde mental e ter paz é muito mais conveniente para que você não desenvolva uma doença psicossomática, para que você não desenvolva doenças físicas mesmo que você vai ter, né? Desenvolva um câncer depois, desenvolva um problema intestinal, que isso tudo também faz parte desse processo que é o nosso corpo humano, que sente, que às vezes fica no inconsciente, mas que de vez em quando ele reflete. Então é importante a gente pensar sobre isso. Infelizmente, a gente lamenta pelo casamento, né? E claro que a gente desejaria que tivesse tido continuidade. Mas também você estar em um relacionamento, agora falando de uma maneira psicanalítica, é estar num relacionamento onde o seu emocional está completamente destruído, até onde vale a pena, né? Até onde é importante. Verdade. Aqui a Adriana está perguntando assim: sou solteira, plena. Ela é pleníssima, mas quero casar sim. Mas não procuro, entendo que eu devo ser achada. Eu estou errada, pastor? É errado a mulher se posicionar assim? Não, eu quero ser achada, eu não vou dar nenhum passo, não. Eu vou ficar na minha, porque um dia alguém vai me achar. É isso ou a pessoa também tem que dar, né? Tem que fazer a parte dela? Fala aí. Eu acredito muito que é um caminho de mão dupla. Você tem que fazer a sua parte, Adriana. A Adriana também é uma seguidora, de vez em quando ela fala comigo, eu sei que ela parece que é daí, né? Ela é uma Também te querida daqui de acompanha. Natal, isso. Querida. Exatamente. Ela, Então, inclusive, é assim, a líder do Legacy Up aqui em Natal. olha que bênção. Então, um abraço para a Adriana e para toda a galera do Legacy Up aí de Natal. Eu fiz recente uma live aí. Vamos lá. Adriana, que bom que você é solteira, que bom que você está plena, né? Mas que você quer se casar. Isso que é mais importante. Aqui nessas duas palavras que você fala sobre solteira e estar plena, é que você está na sua plenitude. Talvez o outro vai se tornar uma opção para você. E tá tudo bem. Eu acredito na seguinte maneira, né? Se a gente está bem, no meio do caminho a gente também vai encontrar alguém que esteja bem. E aí a gente vai caminhar conosco. Então não é errado você querer ser encontrada. Mas também mostrar o tanto que sua vida é interessante é importante. Porque tem pessoas que não têm nem a sua vida interessante e querem ser encontrada. Como? É a mesma coisa que alguém falar, eu quero ser encontrada, mas eu não dou as caras no portão. Bom, então você vai se apaixonar ou pelo cara do correio, né? Ou pelo carteiro, ou pelo coletor de lixo, que vai na sua casa buscar e você vai ter que entregar. Então vai ter um dos dois que você vai ter que se apaixonar, né? Porque é o único que você vai ver. Por exemplo, no meu caso, que eu tô lá no prédio, eles deixam aqui, o pessoal deixa e vai embora. Então, no seu caso, o que eu estou lhe dando com esse exemplo? Que você vai precisar também ter um posicionamento, dizer o tanto que você está disponível, né? Tirar as paredes do coração e começar a desenvolver, né? Deixar a sua vida interessante para que o outro também possa chegar, né? Para que o outro também possa te conhecer. Então, sair da sua zona de conforto, que é o que eu falei, né? Eu ministrei muito sobre isso, eu fiz 4 síndromes dos contos. E uma das síndromes era a Cinderela.
né? Que Ah, fica... daqui a pouquinho, a gente vai dar uma pausa aqui nas perguntas, daqui a pouquinho eu quero que você esteja falando sobre essas síndromes de contos de fada, viu? Eu vou Porque falar, eu vou são falar. muito interessantes. Agora, interessante, né, pastor? Só tem mulher perguntando aqui, os homens Pois não é, sofrem com problema de relacionamento ou muito. eles são mais Uh-uh. contidos, vamos assim dizer? Sofre muito, mas a autoestima dos homens estão muito para baixo, infelizmente. E aí também faz com que eles se tornem introspectivos. E o homem tem mais medo de se expor, né? Então é isso. Então, Eu tenho, assim, inclusive, só porque eu falei isso, olha aqui. A pergunta. respondi a da Adriana aí, então. Adriana, Responde. sai do castelo, joga trança aí, eu sei lá, vai e não fica aí esperando, não, dormindo não, viu? É importante Joga você as também tranças, ler. Rapunzel. É Pronto. importante você ler sobre estar solteira, sobre relacionamento, se preparar. Estar sozinho no momento não quer dizer que você não precisa se preparar. Você precisa se preparar para passar da próxima fase. Vamos ver então a pergunta do Weber. Do Luiz Henrique Weber. Vai Ele lá, está dizendo Weber. o seguinte: aprendi nesses dias que o amor da minha vida é Jesus. O segundo sou eu. Aí sim vem o outro. E aí, o que, que você acha, pastor? Ele está falando de coração, isso, ou está com o coração meio machucadinho? Olha só, eu acho que isso daí, Henrique, é muito bonito na teoria, mas na prática a coisa não acontece bem assim. Quando você fala isso, eu tô quase fazendo uma mentoria aqui com ele, né, Micaela? Então, depois eu quero falar sobre a mentoria. Então, o que eu penso sobre isso, Henrique? Na teoria isso é lindo, mas na prática não acontece bem assim, porque nós somos seres humanos. Então, saber que Jesus é maravilhoso, é lindo e que ele é o nosso amor, é maravilhoso. Mas na hora do vamos ver, meu irmão, eu vou te falar bem rasgado, porque essa live é maior para 18. Posso falar? Pode, pastor, Na pode. hora do seu tesão, na hora daquele momento que você está no ápice, meu filho, olha, Jesus está ali também para compensar, mas que bom que se tivesse uma companheira do seu lado. Então, é claro que isso não vem ao caso aqui agora, mas é bom você pensar assim, poxa, o importante é você ter amor próprio, né? Claro que amar Jesus, todos nós amamos a Jesus, ou tem pessoas que estão aprendendo, mas pensar também que o outro pode ser importante para você, não só na parte sexual, porque isso é o mínimo, mas a cumplicidade, o relacionamento em si, desenvolvendo, isso traz para você uma segurança também. No dia que você adoece, no dia que você precisa de alguém para te impulsionar, nós homens somos muito assim. A gente precisa da auxiliadora para ela nos impulsionar. A mulher, eu sei que aqui tem muitas mulheres. Mulheres, quero dar um recado para vocês, como homem, representando os homens aqui na live da Micarla. Nós precisamos tanto de vocês. E o poder de uma mulher para viralizar um homem, para fazer com que o homem cresça, é tão magnífico, é tão poderoso essa junção que Deus fez do homem e da mulher, porque às vezes a gente escuta a mulher, ela nos previne, ela nos salva, ela é o nosso escudo, ela nos potencializa. Homens de Deus, vocês estão me ouvindo aqui, qualquer homem, seja de Deus Eu ou não acho que eles estão seja. ouvindo, mas eles estão quietinhos. Acho que o Luiz Henrique teve coragem de falar, mas acho que eles estão quietinhos, sabe? Parabéns, Henrique, parabéns por essa iniciativa, por se expor. Se expor é para os fortes, né? Ninguém que é fraco se expõe, porque tem medo, né? Então, assim, é Verdade. pensar, Micarla, é pensar uma coisa, que se nós homens, cada vez que a gente recebe um direct, uma mensagem de uma mulher, a gente mostra para nossa esposa, usa vocês no sentido bom como nosso escudo, porque vocês são o escudo do homem, né? A mulher, ela é auxiliadora, né? Deus fez de uma maneira graciosa, existe uma dádiva sobre vocês. A gente usa vocês nesse momento para nos proteger, muitos divórcios seriam evitados. Se cada vez que a mulher, naquele seu sentido que Deus liberou para ela, falasse assim, não fui com a cara dessa moça, alguma coisa tem de estranho, a gente acatasse, aí a gente iria ser mais feliz. Mas muitas vezes a serpente do mal, ela ainda está ao nosso redor oferecendo frutos proibidos. E a gente é tão curioso que a gente vai e morde aonde acontece muita coisa. Então, Henrique, eu quero liberar aqui sobre você. Eu concordo com você em partes, que Jesus seja mesmo o seu primeiro amor, mas que você tenha amor próprio e que realmente o outro se torne uma questão de opção, não de obrigação. Isso é importante.
Olha que lindo. Só para constar, Luiz Henrique é irmão de Caliz e Theo, que são meus filhos, mas ele não é meu filho. Ele é É irmão do Vinícius mesmo? por parte de pai. Olha só, e Vem aí? para a mentoria, viu? Vem para a mentoria que seus irmãos já fizeram. É, Agora vamos aqui benção. mais um. A Evelyn está perguntando: para mulher, o relógio para até 35 anos para ter filho. E caso esse marido não chegue, pastor, faz o quê? Espera no Senhor, meu irmão. Vou dizer algo para você. A esposa, Evelyn. minha irmã, a esposa de Abraão, a Sara, também tinha muitos desafios. Aí eu quero levar bastante para o lado eclesiástico. Não sei se a Evelyn é cristã ou não, se ela acredita na Bíblia ou não, mas o testemunho de Abraão e Sara é incrível, porque eles declararam sobre a natureza humana deles, o que eles queriam, o propósito, o desejo deles. Nós cristãos caminhamos pela fé. É claro que a gente tem que respeitar a ordem natural das coisas, mas eu conheço mulheres que até hoje estão tendo filho com 50 e tá tudo bem, né? E os filhos vêm, e hoje a medicina, para honra e glória de Deus, está muito avançada. Então, é claro que a gente tem que olhar e correr atrás do prejuízo enquanto se há tempo. E se pode, ok. Mas também forçar uma coisa, talvez muitas mulheres pecam aí, de forçar porque o tempo, o relógio parece parar aos 35. Né? E aí se engafinham num relacionamento abusivo, né? Destrutivo, por causa de um filho. Acaba tendo um filho de que depois não vai ter que levar o marido para o resto da vida, né? O ex-marido, ou sei lá o quê. Então, tomar esse cuidado é muito preciso nesse momento. E aí é ter paz mesmo e ver qual que é o plano de Deus para sua vida. Se for plano de Deus, eu acredito assim, de você ter um filho, você pode estar nos 100 anos, como Sara estava, mas e você vai ter filho, porque é uma promessa de Deus. Mas se não for, amém também. É saber lidar com as situações, com as frustrações. Eu sei que para a mulher é muito importante ter filho, né? Ativar esse instinto materno, mas também é saber se respeitar. Isso aí também é bem importante. Olha, pastor, eu vou até dar um testemunho alheio, tá? Não é meu, não, alheio. Se Vamos bem que eu lá. casei, eu tinha 30 anos, então já, né, já era uma fase que todo mundo dizia, ah, não, aquela coisa que você falou, né? Ah, não vai mais casar, ah, não vai mais... Enfim. Mas uma amiga minha, ela simplesmente ela botou na cabeça que ela tinha que casar antes dos 30, porque se ela não casasse até os 30 anos, ela era uma pessoa incompetente. E ela pegou o primeiro, literalmente o primeiro que apareceu assim, e ela casou com 29 anos e 11 meses, porque senão ela surtava se ela não casasse até os 30. Resultado, o casamento durou 6 meses. Foi assim, a pior coisa que ela fez na vida, porque era só por causa de uma pressão da sociedade e mais ainda uma pressão dela, nem era Uhum. família, mas muitas mulheres com mais de 30 começam a se autoimpor, né, que elas têm que casar, porque senão elas não estão completas, né, pastor? Uhum. É. Isso, Infelizmente. infelizmente, é um erro, né? Pensar assim, a mulher, ela é um ser incrível, porque ela é completa, né? Então, assim, de beleza, da própria sensualidade, né? De tudo que Deus deu a mais para ela nisso. Então, é saber esperar mesmo o momento, porque depois não vale a pena, né? Porque às vezes você pensa que está casando com uma pessoa e na hora que você casa e convive, ainda mais ter filho, aí você vê que era uma outra pessoa, você se assusta. Aí já é tarde demais. Então, É não verdade. negligenciar esse momento é muito importante para si mesmo. Pastor, olha, eu vou tentar aqui fazer o máximo de Vamos perguntas. Tem tentar, vamos tentar. muita É pergunta mesmo? aqui, Oba! muita. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Aqui Tá a bom. Mônica Barros, ela está dizendo, hoje em dia os homens estão tão sem atitude. Ah, peraí, deixa eu colocar aqui. Hoje em dia os homens estão sem atitude, precisam se mostrar mais, ser homem alfa. Ai, a mulherada. Tem que ser homem alfa, pastor? Enfim, existe ainda isso do homem alfa? Aquele homem que é brabo, valente. As mulheres estão sentindo falta desses homens mais protetores, né? O que ela quer dizer isso com esse macho alfa, esse homem alfa que ela procura? Poxa, Mônica, deixa eu te esclarecer uma coisa. Minha função aqui é trazer paz, né? É levantar a bandeira de paz. O fato é que a gente precisa entender que a geração ela mudou, né? Então a gente tem que acompanhar a geração. O fato é que muitas vezes a gente não renova a nossa mente, aí a gente não consegue acompanhar porque a gente tem aquele padrão do vô, da avó, que casava e ficava 20, 50, 100 anos juntos, né? Então isso é muito importante a gente entender que a geração mudou. Então antes os homens eles não eram tão metrosexuais como são hoje. Então hoje os homens já se arrumam mais,
já estão pelo menos uma boa parte deles. Eles treinam, eles vão à academia, eles cuidam do corpo e aquela coisa toda. Então a geração mudou. Algumas coisas das mulheres, os homens acabaram aderindo, trouxeram isso. O que eu sou a favor em relação a isso, trabalhando aqui com homens, sendo pastor da juventude dos homens, também sobre isso é o quê? Se você foi chamada para ter um homem que seja um tanto delicado, ou seja, um tanto que não tenha, de repente, alguma atitude, você pode despertar isso nele. Você pode fazer ele fazer o papel de um homem mesmo, de assumir esse papel, trazê-lo de uma maneira muito singela, de uma maneira incrível, muito lenta, aquele homem ser, ele assumir o papel de pai, de homem, né? Desse cara que alfa, né? Que você colocou. Por quê? O fato é que as mulheres ganharam muito empoderamento, e isso é maravilhoso, essa liberdade, o fato de se trabalhar, né, de estar no mercado, eu sou muito a favor disso, dessa independência da mulher, mas ao mesmo tempo também saber o lugar também da esposa. E se o cara não tiver tanta atitude, de repente é dar um empurrãozinho, é ajudar, sem cobrança, porque a minha limitação é diferente da sua, a sua vai ser diferente do cara que você está afim, né? Então saber qual que é o ambiente. De repente esse cara não teve culpa que a mãe mimou ele uma vida inteira, que a mãe fez tudo para ele, que o pai, a mãe deram tudo, então ele não teve iniciativa, não startou dentro dele essa independência, né? Essa proatividade. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, você casou, você achou que casou com sua mãe, né? Mas é diferente, porque aí o cônjuge ele tem essa responsabilidade também de trazer o outro para fora, de fazer, não, cara, você é homem, você é maravilhoso, você vai ser o pai dos meus filhos, então vai lá lavar o carro, troca esse chuveiro aqui, troca essa lâmpada. É ativar isso. O fato é que as mulheres entraram assim num eixo, e eu não quero, Mônica, que você fica nisso, sabe? Nessa cobrança, às vezes, pessoal, porque isso assusta os homens. E homens estão passando por muitos problemas de autoestima, e várias outras coisas que os homens vêm passando e que às vezes a gente não vem vendo. Então, às vezes, a gente enxergar no outro, é aquilo que eu comecei falando na live, todo excesso esconde uma falta. Então, às vezes, o cara tem algum excesso de alguma coisa é porque falta alguma coisa. Então, saber ter empatia pela dor do outro, porque ele sofre. Você acha que o cara não sofre? O cara que não troca um pneu de carro, o cara que não tem, que gosta da menina, da mulher, mas não vai atrás, aí perde pro outro. Você acha que o cara não sofre? Poxa, claro que sofre, né? Mexe na autoestima do cara. É claro, tem cara que é mais lerdão mesmo. Então deixa ele para uma mulher também que seja mais lerdona. E tá tudo bem, vai atrás do cara que vai dar em cima, que já tem mais essa atividade, né? Ô, Então, pastor, fala nisso, é a pastora. geração. Olha, é muita pergunta, muita. Vamos lá, eu vou tentar ser mais breve. Por favor, pastor, agora quem está fazendo a pergunta aqui é a Vera, lá de Joinville, Santa Catarina. Ela está perguntando o seguinte: muitas mulheres têm dúvida se é feio partir delas o interesse pelo homem. O que você acha, pastor? É feio partir da mulher o interesse pelo homem nesse tempo de hoje que a gente vive? Eu não acho que seja feio. Eu acho que se você quer alguma coisa, tem que correr atrás. Esse negócio de ficar projetando no outro o que o outro pode fazer e você não, eu acho que é tirar seu corpo fora. É a mesma coisa que a gente falar assim, é a mesma coisa que Adão fez com Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é dela, eu vou transferir a culpa. Não, se você gosta de alguém, meu irmão, vai atrás. Denuncia que você gosta, chama, fala. Não é feio, você não está sendo usado. Com respeito e traçando os lugares tradicionais, ali o caminho certo, você consegue demonstrar para o outro. Nosso corpo fala, né? Começa a pesquisar se a pessoa está afim, se ela gosta, que ela tem um projeto de vida. Então é hora de você chegar e falar, olha, realmente sinto alguma coisa por você. É recíproco, sim ou não? Não. Então respeita a decisão do cara. Sim, é. Então bora, vamos dar continuidade. A geração mudou, não tem mais essa coisa de cortejar. Vamos colocar isso na nossa cabeça que é importante. Olha, a Nath Giovannini, ela diz exatamente isso. Eu acho que se a mulher gosta, por que não dizer ao rapaz que gosta dele? Acho que a falta é atitude, né? É a síndrome que eu falei, né? Da bela adormecida. Espera com que o príncipe venha beijá-la no cavalo branco. Enquanto o mundo tá acabando aqui fora, ele tá enfrentando ursos e leões e tá aí dormindo. Não, é enfrentar. Atenção, Adriana, preste atenção, pegou a visão? Tá perdendo as bênçãos. Olha, a minha pastora amada, a pastora Patrícia Rosa, mandou aqui, não pergunta, ela colocou assim, olha, se expor é para os fortes, essa força
pode ser em Deus. E ela diz o seguinte: eu tive 2 filhos lindos e cheios de saúde depois dos 40 anos. Olha aí, Então, ó. né, para Esperança. aquelas mulheres que ficam desesperadas, eu conheço a história da pastora, uma história linda. Vou correr aqui, viu, pastor? Porque Pode faltam correr, vai lá. menos de 10 minutos e tem Ai, meu Deus, muita corre lá, corre, pergunta. corre, corre. Aqui a Cris Potter está dizendo o seguinte: muito importante um companheiro, mas acima de tudo descobrir que o amor próprio está sendo a minha cura. É isso que ela Glória a diz. Deus. Aleluia pela vida dela. Tá certa. Tá certíssima, né? É. Aqui, a Fefita está dizendo o seguinte: se nós não estivermos bem com Deus, não podemos estar bem com ninguém. É isso mesmo, né? E acrescento, se nós não estivermos bem com Deus e consigo mesmo, aí sim você não está bem com ninguém. Porque não Com adianta você estar ninguém. bem com Deus e não estar bem com você. O outro vai se tornar, vai ser bombardeado pelas suas carências e sua necessidade. Dá uma atenção para isso. Ah, pronto. A Carla Próximo. Eduarda está perguntando como saber se estamos gostando de alguém ou se é fruto da nossa carência, da minha carência. E É. aí, pastor? Bota na ponta do lápis aquilo que é paixão e aquilo que é amor. Aquilo que é emoção e aquilo que é razão. E aí você vai chegar à sua conclusão. Eita, pastor, pastor Peter tá com tudo. Aqui a Vitória está perguntando como saber se eu estou pronta para um relacionamento. E agora, pastor, como é que a pessoa sabe? Ninguém está pronto. A gente fica Só quando pronto no souber, decorrer da vida. só quando viu o armário e conseguir imaginar, dividir o armário. É. Exatamente. Eu tenho um post que fala sobre isso, não case. Vai lá no meu feed, Peter Amicucci, que você vai ver lá. Não case. Eu vou compartilhar depois da nossa live para vocês ficarem mais fácil para vocês assistirem lá. Se você tem tudo aquilo que eu escrevi lá, que são muitas coisas, então não casa. Aí você vai saber se está pronto ou não. Ai, meu Deus, Unidunité, se ela me minguei aqui, porque eu vou fazer a última pergunta. Vamos lá. Ai, Jesus, peraí. Ai, vai essa aqui, vai. A Mayra está perguntando: não devemos viver no tempo de ninguém, sim no tempo que o próprio Deus escolheu para nós vivermos, né? Isso. Concordo, e ela continua dizendo: concordo com o pastor Peter sobre o assunto. Pastor Peter, é o seguinte, aqui só mais uma pessoa. Essa Bora. daqui, essa linda, é lá de São Luís do Maranhão. Gente, a gente está, né, em todo canto. Tudo. Somos todas nordestinas, só para falar que estou amando a live, beijo para ti. E a Adri, Beijo. presente, olha que bom. O Luiz Henrique está dizendo: parece que o pastor me conhece. Ah, quero saber dessa mentoria. Oba! Vem, Henrique. Eu quero saber, eu quero nesses minutos que nos faltam. Eu quero que o senhor possa explicar um pouquinho, porque a gente falou tanto aqui sobre relacionamento, e aí você está fazendo um trabalho paralelo ao seu trabalho como pastor, um trabalho de mentor. Afinal de contas, o que é uma mentoria, né? É isso que Luiz Henrique acabou de dizer: o pastor me conhece, quero saber mais da mentoria. Como é que essa mentoria acontece? Pois é, a gente está fazendo mentoria. Eu tenho mentorados até na Polônia hoje, para honra e glória de Deus, e é tão magnífico poder falar dessa mentoria. A mentoria é um trabalho conjunto que eu faço com a pessoa, de se autodescobrir, de aconselhamento e de mentoramento mesmo, né? Da gente mentorear, de aconselhar, ajudar, trazer aquilo que estava no inconsciente para o consciente, né? Então é esse trabalho que eu vou fazendo, por isso que ele se identificou, que ele falou: parece que ele me conhece. Então, muitos dos meus mentorados falam isso: parece que você me conhece, você está aqui. Porque a gente vai tirando, vai mostrando aonde a gente pode melhorar. E o mentor, ele tem o dever de tirar esse fardo pesado, esse olhar que tem da sociedade sobre ele, para que a pessoa se torne mais leve, mais fácil de viver, tenha autoconhecimento. Isso é muito importante. Sua autoestima sempre ali no nível que você está. Então, esse trabalho de mentoria, Micaela, é um trabalho muito importante que Deus compartilhou no meu coração para ajudar pessoas, enquanto eu posso. Porque depois que vier a atividade pastoral, eu só vou ficar com quem eu já estou mentorando, né? Então, é importante a gente saber e reconhecer. Eu sou mentoriado, né? Tenho pessoas da minha confiança que são mentoriados, tenho a minha analista, minha psicanalista, que é incrível, me encontro com ela uma vez por semana. Então, tanto que é importante a gente ter alguém para nos ouvir, para nos direcionar na vida, né? E aceitar isso. Por isso que eu falei que é um trabalho conjunto. É um trabalho daquele que tem experiência para ajudar aquele que ainda não tem tanta experiência em algumas áreas emocionais, sentimentais, profissionais, ministeriais. Então, para você que quer ser mentoriado por mim aqui através do Instagram da Micarla, tem o maior prazer de te receber, é só fazer contato comigo, tem o telefone lá, né? A Micaela também tem, ela te passa, chama a gente,
e a gente vai ver um melhor horário para você. O atendimento é online, né? Você pode escolher se é uma vez por semana, se é quinzenal, se é uma vez por mês. Estamos aí de portas abertas para isso, tá bom? Olha, deixa eu dizer, deixa eu fazer dar Ai, já dei testemunho até do sabonete, dei testemunho do meu Mas é maravilhoso, só guarda-roupa. está acrescentando. Mas deixa eu dar um testemunho. Eu, por causa da Adriana, eu conheci o pastor Peter e ela disse: olha, segue ele, porque Carla, ele fala umas coisas muito legais, questionamentos meus sobre o meu ministério, enfim, sobre ministério para quem. Deixa eu explicar, às vezes as pessoas querem saber. Ministério é o seguinte: é o seu trabalho na sua área espiritual, em que você atua na sua área espiritual. E aí, muitas vezes, até por eu ser missionária. Um beijo para o meu pastor Rondinelli, que está aí em Currais Novos nos vendo também. E aí, muitas vezes, por ser missionária, eu me sentia cobrada, né? Dessa questão de casamento. E aí, um certo dia, eu vi uma live do pastor e achei muito interessante quando ele falou que o que importava mesmo não era se você estava casada ou não, o que importava era o seu caráter, né? Como você encarava o seu ministério. E aí eu sou uma das mentoreadas deles. Gente, Tenho o eu fico prazer assim, de te mentorear. olha, que alegria que é para mim. Quando eu penso que está chegando perto o dia, a gente conversa sobre tantas coisas em relação a esse meu trabalho ministerial e o pastor Peter tem aberto tanto que hoje em dia minha mãe é mentoreada, meus filhos são Verdade, mentoreados verdade. e São cada queridos, um, uma família que né? eu estou aprendendo a amar. Cada um, e a gente já ama você, viu? Então, cada um, É né, recíproco. cada um, os meninos na parte profissional, minha mãe na parte emocional, eu na parte ministerial. Então, assim, eu super, hiper, ultra indico, é um trabalho lindo. Pastor Peter, que Obrigado. você continue levando, sabe, esse amor através das mentorias. Arroba Peter Amicucci, né? Eu vou até deixar depois aqui, e você pode ir lá e falar, né, no direct e ver isso. Pastor, muito obrigada. Gente, Eu que te eu quero pedir agradeço. desculpas, porque é tanta gente aqui mandando mensagens e lotou aqui a caixa de mensagens com perguntas. Mas deixa Que só bom, para a que gente bom. terminar. Olha, Adriana, já saí do castelo faz tempo, só falta jogar as tranças. A Ana Lubete, acho que as gerações mudaram, mas o amor de verdade permanece. A Inaumara está dizendo: eu e meu esposo combinamos, se brigarmos, procuramos resolver antes de dormirmos. Cadê mais, Jesus? Aqui, ó. Aqui a Meirelles está dizendo: boa tarde, tenha uma tarde abençoada. Obrigada. A Carla está Obrigado. dizendo: pastor Peter, você é uma inspiração para mim. Ai, gente, é Obrigado. tanta gente, mas realmente a gente vai ter que terminar agora, né? A Jardelli está dizendo: eita, já quero essa mentoria também, direto da Vem. Itália, com o pastor Peter. Obrigada, pastor. Uma honra, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Micaela, eu que te agradeço pelo carinho. Obrigado por essa oportunidade, por falar com o seu público. Mais uma vez, é um prazer mentorear você, conhecer você e sua família. E agora aqui pelos seus seguidores, muito obrigado. Deus te abençoe. Você é uma mulher de Deus, né? Amém, Eu pastor. já te falei isso uma vez. Deus está validando cada dia mais seu ministério, está te esticando e está te forjando uma mulher incrível para se tornar uma referência em Natal e no mundo, em nome de Amém. Jesus. Um beijo Amém. grande para você, viu? Beijo, Obrigado pela pastor. Deus oportunidade. Salva a abençoe. live aí para a gente colocar no meu Com YouTube, certeza vai estar tá? salva. Obrigada, Deus pastor. abençoe, gente. Muito Um beijo para vocês, para cada um. obrigada, querido. Obrigada. Ai, que coisa boa, né? Que tarde agradabilíssima. Que tarde agradabilíssima. Eu quero desejar que você continue tendo, né, nessa viração do dia, que você encontre, né, como Deus vinha no jardim do Éden, encontrava com Adão, que agora nessa viração do dia você possa ter esse encontro com Deus, ainda mais aliviado por essa tarde tão preciosa que a gente teve. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, proteja a sua casa, a sua família. E eu volto na próxima segunda com mais uma live Amor que Cura. Deus te abençoe.